Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Estamos de volta aqui para mais uma viagem na história da música cristã no Brasil. E nós vamos continuar porque hoje nós teremos aqui, já falamos muito de vencedores no decorrer dessas lives. Vocês já perceberam que alguns nomes eles vão permeando a história da música. Então você tem Logos, você tem Janires, Pimenta, vencedores. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais desse ministério importantíssimo na história da música cristã no Brasil, que é Vencedores por Cristo. Quanto tempo, gente! Quanto tempo! Alegria em vê-lo. Pois é, que satisfação poder conversar com vocês. Nós temos esse tempo todo falando muito nas referências, né? E Vencedores é a grande referência da música cristã. E eu fico muito feliz de ter um casal representando agora oficialmente, assim, né? Para falar bem de Vencedores. E a minha alegria é dobrada, né? Para quem não sabe, este casal, o Assir, foi basicamente o meu primeiro chefe. Eu tenho uma história. Comecei né? Eita, essa live aqui promete. O seu primeiro dia de trabalho. Você lembra? Não esqueço. Enchente em São Paulo. A enchente em São Paulo. O Ramon pronto para ir embora para casa para contar o primeiro dia de trabalho e a rua encheu. Encheu. Detalhe, o Batista saiu correndo, não fechou o portão. A gente precisou correr e eu fiquei com o Lucas preso naquele dia. O pessoal dormiu na marginal. Inesquecível. Inesquecível. Lembro bem, vou te falar que a data daquilo foi 2 de fevereiro de 96. Você vê? Nossa! Tem tempo, muito né? Bom, Ramon. Muito bom ver você. Viu? Obrigado. E mais uma vez agradeço. Eu tenho perguntado ao Assir, eu sei que tem assistido várias lives, né? E eu vou fazer uma pergunta e vocês vão dividir a resposta, cada um vai dar a resposta, mas a gente começa essa história aqui perguntando como é que a música nasceu aí na vida de vocês e como é que ela cruza com o evangelho. Ok, então eu vou começar. A música começou na minha vida através do meu pai. Eu sou mineira de Belo Horizonte e meu pai sempre tocou muito em festas de família. Então, desde muito criança, eu comecei a cantar samba, música brasileira, bossa nova, tudo assim, coisa que foi muito impactante naquela época. Eu comecei a cantar com meu pai. E recebi muitas influências do meu pai e também de muitos compositores e cantores de Belo Horizonte, como Milton Nascimento, o pessoal do Clube da Esquina, Beto Guedes, Lô Borges. Então eu comecei a ter muitas influências. E com meu pai eu aprendi muito a conhecer a música, naquela época, a música da geração deles, né? Do meu pai e da minha mãe. E aí eu comecei a ter essa influência total na música. E aos 15 anos eu fui pela primeira vez numa igreja evangélica. E quando eu cheguei nessa igreja, aqueles jovens cantavam Vencedores por Cristo. E aí que eu tive meu contato com Vencedores por Cristo em 1978. O teu contato com o evangelho já é junto com Vencedores. Foi praticamente porque eu vim de uma família bem religiosa, mas não era uma família evangélica. Eu cheguei na igreja num dia de assembleia, eles estavam decidindo a vida financeira da igreja. E quando eu cheguei lá, meu irmão havia se convertido num programa de praça pública. Eu sou de uma família com 9 irmãos, né? E eu fui lá, fui a última das irmãs a conhecer aquela igreja. E aí, quando eu cheguei lá, foi o dia de assembleia, todos aqueles assuntos de assembleia, tanto para isso, tanto para aquilo. E no final o pastor falou: escuta, tem alguém visitando? Aí tinha eu, imagino eu que meu irmão falou: que dia horrível que ela veio participar aqui, né? Mas no final fui muito bem acolhida pelos jovens daquela igreja. E à noite, geralmente eu tinha a minha hora dançante, que eu não abria mão, mas eu falei: eu vou naquela igreja de novo, porque eu fui muito bem recebida. E aí eu comecei a conviver com aquela igreja, até depois de uns 3 meses eu me converti. Quando foi no ano seguinte, Vencedores esteve lá com a 32ª equipe
foi quando eu conheci Vencedores. Só que antes de conhecer Vencedores, os jovens já cantavam Vencedores. E eu não acreditava como que uma música dessa, uma música cristã, porque a gente tinha o conhecimento de música cristã, uma música muito ultrapassada, né, naquela época. Então era uma música muito amarrada e tal. Quando eu vi aquilo, música brasileira, gente, eu sou apaixonada com isso, com esse som, com esse ritmo. Eu fiquei encantada. E no ano seguinte, Vencedores esteve lá em 82. E em 83, em 82, quando eles saíram da cidade, eu mandei uma cartinha para Vencedores. Em 83 eu viajei na minha primeira equipe. Em 80, desculpa, em 80. 79 foi a equipe. Eu assino das datas, eu sou das histórias. Você pegou esse contato seu com Vencedores é bem na época do De Vento em Popa, dessa musicalidade, não é isso? Ah, sim, musicalidade, sim, De Vento em Popa, sim, sim. Eu fiquei Era encantada. Nessa época era o disco, era o De Vento em Popa, e o Acir é bom de data, vai me ajudar nisso. O Louvor 1. E o Louvor 1. O Louvor 1 ele é bem nessa época, não é isso? Também. Louvor 1 foi lançado em 76, 75, pela 17ª. Ah, ele é antes de Vento em Popa. Ele é antes. Depois do Louvor 1, veio então um compacto, veio o De Vento em Popa, né? Em 1976. Então o De Vento em Popa, ele é depois do Louvor 1. Louvor 1, exato. E em 80 vem o Tanto Amor. Foi o Tanto Amor. Tanto Amor, Isso. Então, aí essa equipe do Tanto Amor que estava lançando lá em Belo Horizonte. Ah, ok. Muito bem. O Acir já estava? Conte aí a sua ligação. Minha família toda cristã, nós éramos da Igreja Presbiteriana Independente de Ipiranga. E uma igreja, assim, sempre foi uma igreja musical, né? Conhecida pelos corais que tinham lá. E dois rapazes faziam parte dessa igreja, o Dimas e o Laudir, que já tinham viajado com Vencedores. Então, em 1971, a minha irmã mais velha, a Carla, ela viajou na 11ª equipe. Então, foi ali que nós tivemos contato com Vencedores. E toda a minha família, inclusive eu, nos apaixonamos, né? Pela música, sempre gostamos de música. E ela viajou na 11ª equipe, depois ela voltou, aí saiu a 12ª equipe, que foi a do Se Eu Fosse Contar, né? E eu estava simplesmente fascinado por tudo aquilo. Em 73, ela viajou de novo, uma outra equipe, a 13ª equipe, e eu, fascinado, enchi a cabeça do meu pai para ele comprar uma bateria. Então, em 1973, eu ganhei uma bateria. E foi assim, abriram os horizontes para mim, né? Porque logo depois que eu ganhei a bateria, que eu comecei a tocar, eu comecei a trabalhar com jovens da verdade. E eu logo em 74 gravei o Novo Céu, Nova Terra, né? E nessa igreja Presbiteriana Independente de Ipiranga, ela tem uma história muito importante, porque vários grupos existiam na igreja, né? Eu lembro dos Sons de Alegria, que eu também fiz parte logo depois que eu consegui a bateria. Quem era um dos líderes desse grupo era o Oswaldo Prado, né? Que hoje está na CEPAL e é muito conhecido. O Écio Caldas, um cara que eu devo muita coisa do que eu aprendi de música, eu devo ao Écio Caldas, né? Um grande amigo, até hoje nós nos encontramos. Então, assim, as portas se abriram. E o Edilson e o Estênio eram filhos do pastor Castelo Branco. Eles estavam chegando de Manaus nessa ocasião e o reverendo Castelo Branco foi pastorear a nossa igreja. E ele pegou um período de transição de um pastor muito conservador e o pastor Castelo Branco teve que, né, administrar aquele momento na igreja. Mas com 2 filhos também músicos, a coisa facilitou bastante, né? Então, através do Edilson, eu pude participar dessas gravações com Jovens da Verdade. Em 74, com Novo Céu, Nova Terra. Em 75, Tão Simples, né? E também de grupos dentro da igreja com o Edilson. Havia um quarteto chamado Aleluia 4, que era fantástico. Tocava muita bossa nova também. Pena que esses grupos não tiveram nenhum registro, né? Mas um trabalho muito bom do Edilson.
que começou naquela ocasião. E eu continuei até os meus 17 anos, quando eu participei da primeira equipe de vencedores, que foi a 29ª equipe, em julho de 78, né? E eu fiquei encantado, né? Fiquei fascinado com aquele projeto de treinamento. Então, você reunia um grupo jovem com uma viagem, né? Que era gostoso viajar, e música, né? E um grupo que estudava a Bíblia, um pessoal sério. E ali eu comecei a ter um grande paixão por vencedores na área ministerial também. Logo depois da 29ª equipe, nós viajamos em julho de 78. Em janeiro de 79, nós viajamos com uma outra equipe, a 30ª equipe. Nessa equipe fazia parte o Nelson, do Milad, né? Que depois ele estava entrando no Ministério de Vencedores. O Dimas Pesato foi um dos líderes. E nós viajamos 58 dias para o Nordeste do país, Nordeste e Norte, fomos até Manaus. E aí eu já estava fascinado, né? Aí, naquela época já tinha um ônibus? Não, ou não? O ônibus é depois, um né? Opalão, um Opala e uma veraneio. Nossa. E muitas vezes a gente tinha que dormir na praia, né? Porque não tinha dinheiro para hospedagem, quando a gente não conseguia chegar na cidade que ia nos receber. Então era muita aventura também, né? Garotos de 19, 20 anos adoravam essas aventuras, né? E depois da 30ª equipe, eu viajei na 33ª em 1980, quando nós nos conhecemos, né? Aí nós nos conhecemos nessa equipe, que foi a equipe do Ademar de Campos, que também participou. E tem até um detalhe interessante, que essa equipe, nós vamos fazer 40 anos, né? Que nós nos conhecemos dia 17 de maio, que foi o dia da primeira reunião, né? E nós, recentemente, nós montamos um grupo de WhatsApp, né? E conseguimos encontrar 14 pessoas dos 16 participantes, né? Olha. Então foi muito bacana, assim, tem sido um tempo muito bom de rever. Agora o pessoal está chegando, os netos, alguns já têm netos, o Ademar tem 5 netos, uma loucura. Mas então aí começou, nós nos encontramos, né? E depois desse tempo a gente foi cuidar da vida, né? Que nós queríamos casar. Então eu fui trabalhar na TV Globo, a Lustânia no Centro Cultural, ela ainda trabalhava no Banco Mercantil, ela veio para São Paulo transferida e foi fazer faculdade teológica, né? E você fez a teológica, né? Fiz a teológica, me formei lá. E depois de 2 anos e meio, nós casamos em 83 e casados, tudo direitinho, bonitinho. Em 85 nos convidaram para uma equipe especial que estava indo para o Mato Grosso. E durante essa viagem, eles fizeram um desafio para a gente entrar como missionários de vencedores, né? Então a minha vida está muito ligada a vencedores desde os tempos antigos. Então o privilégio de conhecer tanta gente do começo, né? E naquela época de início, né? Havia muita ligação com a Palavra da Vida. Então fazia assim um tipo de uma rede de contatos, né? A Palavra da Vida, da onde saiu o Jairinho mais tarde para montar o Elo. E eu também pude trabalhar com o Grupo Elo, mas não no grupo, né? Eles tinham um estúdio ali no Cambuci e eu tocava, gravava algumas coisas quando era música mais brasileira, né? Porque o baterista do Grupo Elo, Timóteo, americano, né? Então eu não tinha o gingado da bossa nova. Então eles me chamavam, então eu fiz alguns trabalhos com eles ali. Mas assim, essa foi por isso que eu digo, a bateria mudou minha vida, porque ela me fez ter contatos com muitas pessoas que eram jovens, né? Jovens simples, né? E depois se tornaram pessoas que marcaram uma época, e tanta gente hoje fala dessa turma, né? Nesse tempo da Igreja Presbiteriana Independente, ali do Ipiranga, haviam várias igrejas, né? Assim, a Batista da Liberdade, a Batista Paulistana, e ali tinham grupos que eram formados que eram cópias de vencedores, né? Os covers de vencedores. Então, o grupo Mensagem foi um grupo que saiu da Batista Paulistana, que hoje com o Carlos Sider, né? Carlos Sider, depois de um tempo, ele assumiu o grupo e lançaram o disco Mensagem. Mas teve o grupo Paz, da Batista da Liberdade, né? Onde o Leoto
também tocava nesse grupo. Então, uma turma assim que esses jovens dessa época, eles fizeram uma rede, né, de contatos, palavra da vida, tal, e as Você falou em rede? equipes vinham trazendo essa turma, né? Como é, Sim. existe realmente, e você tem acompanhado, assim, eu estou descobrindo um monte de conexão que eu nem imaginava. Eu comecei a fazer essas lives achando que eu até conhecia alguma coisa. Descobri que Mas até eu descobrindo conexão, assim, atrás de conexão. Existem, de fato, aqueles grupos que ficaram circulando, que saíram diretamente vencedores, né? Grupo Semente. O Mensagem era muito ligado, a Milad. Mas tinha um grupo em São Paulo, eu queria saber a relação de vocês com o Som Maior, porque ele também vai nascer ali, só que o Som Maior é um projeto batista, né? Aquela coisa bem ali. Batista, sim. Como é que era a relação com vencedores? Então, aquela época existia muito assim um medo, né, de perder o jovem, né? A igreja histórica, ela tinha um grupo, um medo de perder o jovem, porque o jovem ia para vencedores e voltava transtornado. O que é isso, né? Isso não tem na minha igreja. Existia muito medo. Então, várias situações aconteceram nessa época dos anos 70, 80, né, que seguravam o jovem, assim, né? Então, diziam, né, vencedores é uma missão para-eclesiástica que visa tirar o jovem da igreja. A gente ouvia esses Ah, absurdos, né? Mas então, os batistas, muito organizadamente, trouxeram um maestro, o maestro Roger Cole, que então começou um trabalho muito semelhante ao de Vencedores, né, com jovens batistas. E eles começaram, eu não me lembro a época, se foi anos 76, eu não me lembro bem o ano. Mas eu lembro que logo depois que eu viajei com a primeira equipe de Vencedores, foi feito um convite para que eu pudesse participar do Som Maior também, né? olha só. O maestro Roger Cole foi na minha casa, conversou com meu pai, conversou comigo, mas eu já estava engrenado em Vencedores na próxima equipe. Então eu expliquei para ele e tal, e não deu certo, eles chamaram uma outra pessoa. Mas o Som Maior surgiu um pouco nessa ocasião de, sabe, não, vamos fazer alguma coisa para os nossos jovens, né? Vamos Entendi. Batistas. para os jovens batistas terem um certo cuidado. Mas assim, eles tinham bons equipamentos, né? Eles iam para os Estados Unidos, traziam, porque era muito difícil o equipamento, né? Vencedores tinha muita coisa que o Jaime trazia, né? Aproveitava as viagens quando ele ia para os Estados Unidos, ele voltava e trazia algumas coisas, mas equipamento de som era muito raro. E foi um grupo assim que nós andávamos paralelamente, né? Eles iam para um canto, depois nós se Eles tinham. encontrávamos. O Som Maior ele contava com essa questão que é interessante, que Vencedores nunca teve, que era a estrutura denominacional, né? Era aquela questão assim de uma denominação. Hoje de manhã, eu estava te falando, hoje de manhã eu conversando com o Leonardo Gonçalves, e ele falando muito da questão da música adventista. E a maneira como a instituição adventista, a instituição Voz da Profecia, como eles injetavam essa questão de recursos como estratégia. Vencedores nunca teve, né? Vencedores acabou sempre no meio ali. No início, né? Quando o Jaime começou o trabalho, nós tínhamos o apoio da CEPAL, né? Que investia alguma coisa. Mas depois de 10 anos, o Jaime deixou Vencedores. E aqueles missionários que foram discipulados, eles permaneceram vencedores. Aí eram recursos brasileiros sustentando a missão. Então, começou bem, mas depois começaram a ter as ondas, né? Altas e baixas. E era mais difícil, não tinha dúvida. Você tinha que sair para poder receber ofertas para o sustento da missão. Quem foi que assumiu? Quem que pegou diretamente da mão do Jaime, assim, a liderança de Vencedores? Saindo, foi o Laudir, que hoje é pastor na Igreja Batista do Prado, em Curitiba, né? O Laudir é irmão do Dimas, é um daqueles 2 rapazes que eu falei no início, que frequentavam a nossa igreja. Então, o Laudir, nessa época, era o Laudir, o Dimas, o Guilherme Quero, o Osiander e o Ivailton. Eles que assumiram, que saíram, foram os primeiros missionários de Vencedores, depois que o Jaime saiu, né?
E tem, eu acho que tem três nomes, né, que eu não posso deixar de falar. O primeiro deles é da Lídia Rosina, que foi a primeira secretária de vencedores, que segurou todo o rojão, né, das coisas. A segunda pessoa você conhece bem, que é a dona Leonilda, a Léo, nossa querida Léo. Essa eu conheço. E hoje quem segura a onda lá em São Paulo é a Ivone Jordão, né? A Ivone continua. A Ivone, Ela saiu, ela tá aqui na aposentou, live. Ela tá aqui. ela saiu, aposentou, e aí depois eu fui lá e puxei de volta. Olha só, a Ivone eu conheci ela basicamente de telefone. Eu não lembro de Porque você ter já tinha conhecido saído. pessoalmente. Foi. Então, que bom que ela está aqui, viu, Ivone? Que A bacana. Ivone hoje cuida da parte administrativa de vencedores e o Alexandre Abreu cuida da parte ministerial da banda VPC, né? Que tem atuado por todo lugar. O Alexandre que entrou naquela época que eu estava. O Alexandre entrou ainda nos anos 90. Sim, em Não foi? 98 ele entrou, 98. É isso aí. Já tem um bom tempo lá também. Já há mais de 20 anos, tá aí. Vocês então começam de fato, antes disso, Stanis, antes de você entrar como missionária, você já tinha feito gravação? Você gravou alguma coisa antes de 85? Eu gravei com a minha igreja lá de Belo Horizonte, um disco do nosso conjunto, que na época não era banda, né? Chamava Jovens Testemunhas. Eu gravei um LP com esse grupo e gravei também com outro grupinho da igreja. Gravei 2 LPs antes de Vencedores. Tua primeira gravação em Vencedores é qual? Louvor 4. No Louvor 4. O Assir em Vencedores você já tinha gravado bem antes, né? Já, como eu te falei, né? Antes de entrar em Vencedores, através da minha irmã mais velha, né? Vamos lembrar aqui, para quem por acaso não saiba, a irmã mais velha do Assir é casada com o Nelson Bomilcar, não é isso? Nelson Bomilcar, né? É o Nelson Bomilcar. Ok. Que você precisa trazê-lo, se Deus quiser, você precisa trazê-lo nessa live, porque olha, quero muito. Cara é um arquivo vivo, viu? Ele sabe tudo, gravou com todo mundo, participou de todos os ministérios. Aquele cara lá, você precisa assinar um contrato com ele e trazê-lo, viu? Vamos embora, estou tentando. Eu sei, vamos lá. Mas então, eu assim ficava na cola da minha irmã. Cara, me leva lá, fala com alguém, né? E ela, às vezes, dava um jeitinho e me levava, né? Então, eu assisti algumas gravações do De Vento em Popa. E, cara, aquilo lá era um negócio louco, né? Porque um estúdio daquele, eles gravaram no Vice-Versa, que era um estúdio de primeira linha da época, o estúdio da Rita Lee, né? Rita Lee gravava ali. E o Guilherme sempre muito preocupado com a qualidade, né? E, rapaz, aquela turma lá, e quem me impressionou muito nessa turma toda foi o Gerson Ortega, né? A cabeça musical daquele cara é demais, né? Eu amo o Gerson Ortega, eu acho que ele é um cara que tem um papel muito importante na música cristã, né? Porque ele é quietinho, né? Você vê... Mas a live dele foi bem legal, foi muito assim, boa. Né? A gente conversou muito. E os arranjos que ele fazia eram primorosos, né? E o Nelson também, um excelente músico, e todos ali eram, né? O Dimas também, sempre firme, com toda a musicalidade dele. E, então eu ia fui na gravação De Vento em Popa, na gravação do Tanto Amor, eu já tinha feito parte, né? E nós tínhamos acabado de chegar de uma viagem missionária, eu, juntamente com os 2 irmãos do Guilherme, o Dan e o Davi, né? E um dia nós nos encontramos lá no estúdio. E eles estavam gravando justamente aquela música Pescador, né? Pescador. Aí eu não sei quem estava dirigindo a gravação. Falou, olha, nós vamos precisar aqui de uma percussão. Tal. O Davi tocou o baixo, aí chamaram o Dan para tocar não sei o que lá, e eu toquei outro instrumento, que eu nem me lembro o que era lá, gogô. Você gravou no Tanto Amor, então. Participamos daquela gravação, foi assim, né? Você saía de lá das nuvens, né? Mas uma oportunidade grande para conhecer a turma, né? Então, o De Vento em Popa é a referência, né? Ele tá ali na história, ele tem, inclusive, o primeiro, a gente já tem conversado disso, primeiro disco com as músicas totalmente nacionais, tem todo aquele impacto, aqueles problemas, e ele é muito icônico. Agora, no meu caso,
um dos primeiros CDs que eu tive contato com vencedores foi o Tanto Amor. Então eu tenho essa, eu acho o Tanto Amor, até quando eu conversei com o Gerson, eu perguntei para ele, porque eu acho até hoje a introdução do disco, Quando a Glória do Senhor For Vista, até hoje eu acho aquilo incrível, assim, os sons. Então eu sou apaixonado pelo Tanto Amor, além da série Louvor, né? E você então já tinha gravado antes o Tanto Amor. Você não fazia parte da equipe, você foi um convidado ali, é isso? Nós estávamos lá. Então, estávamos lá assistindo e tal. E, ó, vem aí, vamos fazer essa faixa que está precisando e tal. E foi, para mim, foi o máximo. E Ramon, só te falar, o Caseira tá aqui na live, viu? Eu vi, ele foi um dos primeiros que entrou. Inclusive, quando eu entrei em Vencedores, o Caseira ainda tinha ligação institucional, ele ainda assinava algumas coisas. Ele ainda por Vencedores. É nosso vice-presidente. Ainda é, né? Eu lembro bem aí quando eu entrei lá a esse respeito. Qual que é a primeira gravação sua, Ciro? Agora, não, sou de Vencedores, estou dentro, missionário, esse é o trabalho. Eu gravei o Louvor 4. O 4 né? também. O 4 foi o primeiro CD. Nós fizemos foi um CD muito rápido, porque quem dirigiu foi o Teófilo Augusto Pinto, né? E nós fizemos alguns ensaios antes, então nós já entramos no estúdio quase prontos e fizemos numa noite, porque a gente tinha que usar as noites, que o estúdio era mais barato, né? Fizemos praticamente a base numa noite e depois eles colocaram o vocal. Nessa ocasião a Luciana já estava junto também. E foi a minha primeira experiência com Vencedores, né? Gravando bateria. Depois do Louvor 5 eu fiz uma faixa também, né? E depois uma coisa interessante, que aí entra em 1986, quando eu cheguei em Vencedores, né? O Caseira era o nosso diretor na ocasião. E o Caseira tinha pego assim, um momento de Vencedores de muita transição, né? Vencedores cresceu muito nessa segunda fase, foi uma fase de expansão, várias equipes saindo, os discos multiplicando cada vez mais as vendas. E o Caseira foi um cara muito interessante, muito importante, porque ele botou ordem na casa, né? Então ele separou a parte comercial da parte ministerial, e aí os missionários eles iam para o ministério mesmo, com as equipes e tal, e tinha um grupo, uma equipe preparada para trabalhar no escritório com os discos, né? E foi mais ou menos nessa época que nós entramos. Eu ainda liderei a 46ª equipe, depois fui junto com o Rudemar na 47ª, depois a número 50, e aí por diante. Mas eu sentia que a bateria já não era mais um instrumento que eu conseguia acompanhar a evolução da coisa, né? Entendi. Então, porque já quando eu comecei lá atrás, em 1974, não tinha baterista, né? Na verdade, não existiam músicos cristãos, né? Eram muito poucos. Então, por isso que eu tenho uma palavra muito importante para os Jovens da Verdade, porque eles me abraçaram aos 14 anos. Iam na minha casa, me buscavam, me levavam para os ensaios, traziam de volta. Eu tenho um carinho muito especial pela missão deles, né? E pelo Ministério dos Jovens da Verdade. E voltando lá, eu achava que bateria não era mais, assim, eu não estava mais pronto para acompanhar as equipes, para acompanhar a evolução musical que a coisa estava acontecendo, né? Nessa ocasião já tínhamos o Maurício Domene chegando, tinha uma turma mais preparada musicalmente, Davi Neto também, um cara excelente nos teclados, ele tocou baixo numa equipe, depois ele foi para os teclados, né? E aí eu sentia que minha atividade podia ser melhor usada em Vencedores na parte administrativa. E recentemente eu vi uma live do maestro, né? Como é que se chama o maestro do Hugo? Que ele estava falando, Michuk, que a gente, assim, tem muitos músicos que não tem espaço, né? Que o importante é que você se envolva com alguma coisa, com música. Então, apesar de eu deixar a música, né,
me afastar um pouco do instrumento bateria, eu fiquei ligado à música, Só trabalhando numa missão como músico. o Assir aqui na Itália está tocando bateria na Sim. igreja. O pastor Eu já Fabiano vi. entrou aqui na nossa live, que é o missionário da Junta de Missões Mundiais, junto com a sua esposa Anne. E a gente está aqui na Itália em função desse contato com o Fabiano que a gente teve há 11 anos atrás. E olha. agora o Assir está tocando Você bateria vê, na né? Igreja Batista de Eu vi. Quilmes. Sim. Eu acompanhei aí, eu não sei se foi um vídeo ou uma É. foto, que eu falei, o Assir tá na bateria, voltou a tocar. Sim, Entendi. sim. Você comentou, Assir, sobre essa questão da transição. Vencedores, ele vira assim Isso a gente aprende na prática, né? Que músico atrai músico, né? Então, assim, Vencedores vira um imã, é um processo impressionante. Como Vencedores consegue, de fato, reunir gente boa. E além dessa questão da transição, nesse período que vocês entram, vocês também têm um fato marcante na história de Vencedores, porque tem a morte do Sérgio Pimenta. Vocês já estavam lá, não é isso? Sim. Foi no ano que nós chegamos, praticamente. Ele morreu em 87, né? O Gerson falou muito disso, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Logo no dia do lançamento do Semente, né, do Criação, o Dr. Caseira, ele pediu uma ajuda para o Dr. Caseira. O Dr. Caseira foi lá, deu uma olhada e falou, olha, Sérgio, amanhã você precisa fazer um exame mais minucioso. Parece que é uma coisa muito grave. E a partir dali, se eu não me engano, foram 3, 4 meses, né? Um cara que era capitão do exército, um negócio impressionante. Foi um choque. Mas eu voltando lá, então essa parte, né, eu fui mais para a parte administrativa sem deixar a música. Isso que foi uma coisa boa, né? Porque acabou que eu me envolvi mais com as produções, os discos, me envolvi com várias áreas de partituras, direitos autorais, etc. e tal, sem deixar o ministério de lado, né? E viajando com as equipes, uma ou outra ocasião eu tocava, tal, mas Deus acabou me usando mais nessa parte em Vencedores, né? Porque nesse primeiro momento, existem outros missionários, não eram só vocês. Sim, outros, né? Quando nós entramos era o Caseira, o presidente, o Sérgio Leoto também estava na missão, o Rudemar e a Betânia, o Jorge Camargo também. A Sônia Emília estava saindo, mas nós ficamos juntos um ano. A Suzy Costa. A Suzy Costa já tinha saído há pouco tempo, o José Ronaldo também, né? Essa turma de missionários tem um detalhe, né? Que a gente... esses caras, eles têm um papel, apesar de eles não aparecerem, né, nesse cenário de música e tal, eles têm um papel muito importante, porque eles eram os líderes das equipes que viajavam pelo Brasil, né? Eram os caras que carregavam o piano para todo lugar, porque viajar não era fácil. E liderar um grupo de 10, 15 jovens, como eles faziam, né? E cantando nas igrejas. E foi através desse network, desse boca a boca, que a música se tornou conhecida também. Porque a gente investia pouco em rádio. Nós não éramos uma gravadora. Tanto que Vencedores nunca teve uma gravadora. E, como eu falei, né? Depois o Dr. Luiz Caseira entrou, que separou a parte comercial da parte ministerial, foi que nós pudemos dar mais vazão para a saída dos discos. Aí nós começamos a ter uma distribuidora um pouco mais organizada, que pudesse ter acesso em todo o Brasil, e boa parte dessa história você fez parte também. Eu lembro bem, dos anos 90. Eu brinco assim, carreguei muita caixa ali. Você estava falando sobre música, eu fiz umas contas aqui, eu gravei pelo menos 25 CDs, né? LP, que virou CD e tal. E, então tem muita história, né, para contar, de Vencedores, de CDs de amigos que chamavam para uma participação, então muito bacana, a gente vê que tudo que é registrado, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de rede social, eu gosto muito de registrar as coisas. Então eu falo que as pessoas que não registram nada, você fica sem história, né? Aqui, graças a Deus, na Itália, o pastor Fabiano é que nem a gente, gosta de registrar tudo. Então é muito legal, porque a nossa igreja tem tudo registrado, né? A gente tem uma reunião de oração todas as manhãs, ele registra os nossos cursos, a gente
estava tendo uma reunião no Zoom agora, tipo um grande pequeno grupo, tudo registrado. Então, uma coisa que eu sinto dos músicos, Ramon, que muita gente não registra, porque às vezes a pessoa quer o perfeccionismo, tem que ser o melhor, tem que ser. Não! Você fez uma música? Põe, registra. Hoje, né, com o Instagram, tudo que a gente, o IGTV, deixa lá, tá guardado. Põe, faz um canalzinho do YouTube. Você não tem que preocupar se você tem tantos seguidores, sabe? Coloca ali no canal, porque é um lugar que documenta. Um dia alguém quer saber sobre tal assunto, você manda aquele link, né? Então você está registrando essa história. Quantas pessoas, eu falo isso com assim, que poderiam estar fazendo isso que você está fazendo e que conhecem a história. E você está fazendo, isso está sendo muito legal, porque você está registrando uma coisa, um arquivo, né? Que muitas pessoas que teriam toda uma história, que não estão fazendo. Então eu vejo que hoje uma coisa que a Vencedores fez foi registrar, né, as músicas, as equipes, a gente tem a história das equipes, a gente tem o relatório, a gente tem o diário da equipe, né? Então isso daqui é uma história, isso ninguém tira, sabe? É uma coisa muito importante. Por Muito falar importante. nisso, onde é que estão? Você falou, eu lembro de uma experiência em Vencedores, inclusive numa das enchentes, porque não foi só uma. Eu fiquei preso, Eram eu várias. fiquei preso no escritório algumas vezes. Eu lembro de uma vez que enfim, estava tudo fechado lá, não sabia que hora ia sair. Eu subi e abri o arquivo do nosso jornal que tinha lá. Nossa, mas eram. E eu fui pegando aquele arquivo, mas eu não tenho ideia de quantos eu li naquele dia, naquela noite, né? Olhando, aí eu lembro que foi, aí eu lembro, eu achei o nosso jornal que tinha a homenagem, o registro da morte do Pimenta, já falando. E aí eu fui vendo vários momentos, e o nosso jornal era uma ferramenta muito forte de vencedores, né? Isso está onde? Geograficamente falando, esses arquivos estão Não, onde? nós temos todo o arquivo de vencedores está lá preservado, né? E está tudo certinho, todos os números do nosso jornal estão arquivados, encadernados, né? Virou Isso. uma obra-prima lá guardada, né? Ah, Mas então assim, tem isso, tá guardado lá. A gente tem no exatamente. escritório, né? Tem o Tá no escritório, escritório. todos os álbuns das equipes. Nós agora começamos a digitalizar esses álbuns para poder preservar, Ah, né, as muito legal. fotos, que é um arquivo muito importante, né? E então, tudo isso vai contribuindo para uma história, né? Eu lembro Uhum. que ah, nesse momento da distribuidora, que a gente começa a alcançar o Brasil todo, a gente começa a ter uma noção da onde a música estava chegando, né? Então, às vezes a gente ia para o Nordeste com uma equipe e vamos cantar aquela música, né? Firme está o meu coração, uma música difícil, né? Tal. Quando começava a cantar, a igreja cantava junto. Eu falei, rapaz, como é que esses caras conseguem, né? É. E cantavam firme. Eu falei, uau, o disco já chegou aqui, essa turma é muito boa de música também, né? Então, isso é muito precioso, E né? aí eu vou entrar num outro assunto, que muitas igrejas na adoração comunitária, elas cantam músicas muito rasas, né? Então, a Uhum. gente chegava nas cidades, ou chega nas cidades, as músicas do Sérgio Pimenta, que não são músicas tão fáceis, as pessoas cantavam desde criança até adulto, né? Hoje, muitos músicos, eles vão pela opção de 3, 4 acordes, né? Sim. E com uma letra fraca. Então eu vejo que a gente poderia, né, fazer isso crescer mais, né, de uma forma mais bacana. Eu acho que a música tem um valor como um todo. Não tem, eu não vejo assim, isso é ruim, isso é bom. Mas eu vejo que a igreja canta aquilo que o ministro de música ensina, aquilo que a banda toca. Se a banda vai tocar 3 acordes, a igreja vai cantar aquilo, né? Se o ministro de música vai ensinar música de qualidade, alguma coisa bacana, né? Uma coisa que vencedores têm muita música de repertório. Você fala assim: eu quero música de ceia, tem. Eu quero música para enterro, tem. Eu quero música para uma festa de 15 anos, tem. Então, chega uma hora, a gente tem música para todos os temas. Então, você pode ver que as igrejas que têm alguma data comemorativa, eles cantam vencedores. E hoje,
muito, infelizmente, às vezes as músicas falam as mesmas coisas, são aqueles os refrões que vão combinando. Isso tem um valor? Lógico que tem valor, mas uma música com uma letra, uma poesia, isso tem muito valor também. E a igreja vai cantar se você ensinar. Se você não ensinar, a igreja não vai cantar. A questão da qualidade é isso. Vencedores, ele se torna, é aquela coisa de atrair, né? A letra, os compositores ligados a vencedores, eu fiz alguma. Eu fiz já com o Gerson, fiz com o João, fiz com o Jorge. Ligados diretamente ali, né? O estilo, a facilidade com que eles compõem, assim, principalmente o Jorge, que está compondo e lançando, agora na quarentena, né, tem escrito muita coisa, isso é um diferencial enorme. Vencedores sempre teve essa facilidade. E aí é outra questão também, né? A série Louvor, principalmente a primeira parte ali, até o Louvor 5, 6, eu digo assim, não é porque eles não são tão bons, mas eu acho que até o Louvor 4, Louvor 5, basicamente era a série Louvor, né, que tinha no Brasil, que as pessoas pegavam. Então, os 3 primeiros da série Louvor, assim, as igrejas cantavam inteiro, todas as músicas. Inteiro, verdade. Eu lembro da congregação que eu cresci, uma congregação lá no Grajaú, assim, o Louvor 2 eram todas as músicas, eram todas mesmo, era um negócio assim impressionante. Então a série Louvor, ela tem essa importância com letras muito, que às vezes, não, essas letras não cabem para a igreja cantar. Gente, a igreja cantava letra assim mais, com mais conteúdo, né? Era um negócio impressionante. E dentro dessa questão aí, desse aspecto, eu tenho uma curiosidade, eu sei que vocês sempre tiveram uma boa relação. Como é que Vencedores começou a ver, por exemplo, o que estava acontecendo musicalmente no Morumbi? Porque, de repente, você tem quase que vencedores lá dentro, ou quem já tinha sido vencedores, começam a surgir discos assim. Hoje de manhã, o Leonardo Gonçalves disse que a maior referência dele, a musical brasileira, é o Vento Livre. E ele está lá no meio adventista. E como é que era a relação? Vencedores continuou, os músicos foram para o Morumbi, vocês mesmos estiveram muito tempo no Morumbi, mas como é que era esse negócio ali no início? Não, isso era tranquilo, porque, como assim, o Morumbi convidou primeiro o Guilherme, né, para ser um dos pastores, depois o Moisés foi um dos ministros de música, depois o Nelson foi ajudar a igreja, que era a igreja filha do Morumbi. Como vencedores, quando o Morumbi começou, Vencedores deu todo o suporte no louvor para o Morumbi, essa coisa do Missões, praticamente era Missões 1, Missões 2, mas quem fazia era Vencedores, né? Então, Justamente. quem fez o Missões 1, quem fez o Missões foi Vencedores. Só que a gente era da Igreja Batista do Morumbi, então era um CD do Morumbi. Então nunca houve nenhum tipo de problema, de rixa, nada disso. Era um grupo mesmo que estava junto. O trabalho de Vencedores era renovar as pessoas. E era para ajudar a igreja local, E né? ajudar a igreja local. Só que a Igreja Batista do Morumbi, ela surge muito perto de Vencedores. Por quê? O pastor Ari Veloso era da CEPAL, muito amigo do Jaime, né? Carolina viajou com Vencedores. O núcleo da Igreja Batista do Morumbi, ela começou na casa de alguns ex-VPCs também, que ajudavam naquele pequeno grupo que se tornou mais tarde uma igreja. Depois, o Guilherme, que era missionário de Vencedores, foi convidado a pastorear, para ser da equipe pastoral da Igreja Batista do Morumbi. O Nelson, para pastorear uma filha da Igreja Batista do Morumbi em Campinas. O Ivailton, para pastorear a igreja de Vinhedo. Então, é dizer, a turma de vencedores que passaram por Vencedores vão deu suporte para a Igreja Batista do Morumbi. Vão ajudar no crescimento da igreja. Então, fica esse envolvimento. E era foi uma coisa muito tranquila, porque depois o Assir e eu, nós nos tornamos missionários da Igreja do Morumbi. Eu fiquei durante 11 anos como líder das mulheres do Morumbi e era missionária de Vencedores. Então, sempre teve um casamento legal nisso aí, né? Nunca houve assim uma ligação, o Vencedores era da Igreja do Morumbi, não, né? Assim como lá atrás, lá nos primórdios, quando Jaime chegou no Brasil, ele foi para a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro.
Então, muitos jovens das primeiras equipes saíram da igreja de Santo Amaro, né? Mas não havia, assim, Vencedores não era da igreja de Santo Amaro e Vencedores também nunca foi da igreja da Bacia do Morumbi. Mas uma relação muito boa. Tanto né? que no nosso 50 anos, a Igreja do Morumbi fez questão de abrir para a gente fazer lá. Porque é por causa de uma história muito, muito junta, muito legal. Olha a Léo entrando aí. Léo, um abraço Ô, para você. chefe, a Léo, oh, que legal, hein? Honrado aqui, viu, dona Léo? Daqui a pouco ela vai começar a dar ordem pra gente. É verdade, é verdade. Calma que vai dar certo. Falou agora, Santo Amaro, falou, até citou na Léo. Como é que o Header foi descoberto por Vencedores? Como é que começou a relação do Header com Vencedores ali? Vocês estavam lá já? Sim, eu estava lá, mas eu acho que o Header, o primeiro contato, se eu não me engano, eu vou falar, mas depois a gente precisa verificar essa informação. Acho que foi meio através do Jorge Camargo, né? Que eles começaram tinham feito, a cantar, se conheceram nesse meio musical. E acho que o Guilherme também tinha feito um trabalho com o Header, eu não sei muito bem, assim, né? Tanto que eu demorei um pouco para conhecer o Header. Depois do Louvor 4, eu ainda não conhecia o Header. Isso mesmo. E, então, depois de um tempo que eu vinha conhecer o Header, né? E engraçado que eu fazia imagem do Header, um cara assim, sabe? Imagina um cara de 1,90 m de altura. A imagem que eu tinha do cara. E a hora que eu conheci, ele já veio com aquelas piadinhas dele. Eu falei, rapaz, olha só que cara diferente. Agora, o Header, vou te falar, a gente não entende os planos de Deus, né? Porque que Deus o levou. Mas o Header era aquele compositor que eu azucrinava ele muito, né? Porque eu ligava assim, oi, Header, tudo bem? Tudo bem. Escuta, tô precisando de uma música. Luciana, quanto que você quer? Ah, não, é para amanhã. E ele fazia uma música de um dia para o outro. Eu ia para os Encontros da Cepal. Escuta, Header, eu preciso de uma música nesse tema para ir quando a Cepal, que a gente vai ministrar o louvor. E ele compunha, e era um cara assim, que a gente falava, a gente está começando a gravar um CD, você tem alguma coisa? Ele chegava com as fitas, escolha o que você quiser, tal. Então, um cara muito dado, né? E muito humilde. E Deus deu, assim, uma capacitação para ele incrível, incrível. Uma coisa, assim, Ramon, que Vencedores fez até os anos 90, que eu achei bacana, assim, né? Além da série Louvor, além das gravações assim da Bossa Nova, né? Houveram algumas músicas separadamente de ritmos diferentes, né? Então, Vencedores tentou fazer um rock no Louvor 6, fez muita música nordestina em alguns dos discos, desde o Louvor 3 e tal. E foi legal que depois da explosão dos anos 90, que a música cristã teve, aí você começa a ter as ramificações. Aí a banda de rock assumiu, eu sou roqueiro, eu vou fazer rock, né? Que não tinha isso, né? Que não tinha isso, né? Mas a gente já quebrava esses paradigmas na igreja, tentando fazer um rock assim para, né? Porque nós tínhamos uma responsabilidade grande com a igreja, porque ela cobrava da gente também, né? Então, se você fazia uma música um pouco mais ritmada, o pessoal virava o nariz, né? Mas Vencedores era esperto. Era não, até hoje a gente é esperto. Quando a gente chega numa igreja que é muito tradicional, a gente vai começando devagarzinho, tal. Aí quando a igreja já vai assim, passando, aí a gente fica mais livre, né? Então, uma coisa que Vencedores conquistou a igreja, acho que foi isso. Porque a equipe dava um bom testemunho, né? A gente teve um treinamento de como se comportar na igreja, de como servir e tal. A gente ganhava a igreja. Depois que você ganha, conquista a confiança, você pode tocar qualquer ritmo, porque você já mostrou para que você veio, sabe? Então, acho que isso é uma coisa muito legal. E a maneira que Vencedores organizava o programa era uma coisa que tinha sempre assim algo planejado, não era uma coisa jogada, era uma coisa muito planejada. Então, isso daí tinha um programa em Vencedores tem início, meio e fim, né? Principalmente quando eles deixam a gente dar a palavra, porque a gente faz uma conexão. Então, isso é muito legal. Não fica uma coisa solta. Então, o programa tem início, meio e fim. Isso é uma história, é uma coisa muito legal da missão. A influência, né? Que foi ontem eu conversei, tive uma conversa. Não sei se o Acir conseguiu ver. Ontem eu conversei com o Silvério à tarde, Silvério Pérez, que é
ligado lá ao Koinonia, né? E ele, assim, ele é uma vibe mesmo, ele tem todo aquele lado, né, que entra pela filosofia e tal, tal, tal. Mas ele falou algumas coisas, ele falou da dificuldade que era, por exemplo, conseguir um baixista, ou até mesmo a questão... Porque a igreja, ela tinha algumas travas e você não tinha esse destaque. E ele falando da influência de Vencedores, o que foi Vencedores para aquela geração, e Vencedores sofreu muito com, digamos assim, a incompreensão e preconceito. Alguns trabalhos são muito icônicos, você tem o De Vento em Popa, que ele foi reconhecido depois, mas hoje, até depois de uma conversa que eu tive com você, Assir, quando a gente falou do Lágrima, que eu entrei, vou falar agora aqui, não sei se tem alguém do grupo, espero que ninguém se zangue. Tá aqui, né? o Demir tá aqui, o Demir tá aqui. Tem gente aí, Ah, não, gente, do grupo do Lágrima, isso. Eu suspendi os comentários por causa da internet, viu, gente? Só para estabilizar direitinho. Quando eu entrei em Vencedores, o Lágrima tinha vinil e tinha cassete. E eu entrei bem na fase da transição para os CDs. Então o material estava sendo remasterizado e aí eram lançados os CDs. Eu peguei essa explosão toda, eu cheguei em Vencedores, ainda tinha muito vinil. E eu perguntei uma vez se o Lágrima ia virar CD. E eu lembro bem que falei assim, olha, o Lágrima não vai, provavelmente não, porque o Lágrima não foi um disco que vendeu. E a gente falava muito nessa questão da venda, mas aí depois de tudo isso, tanta live que a gente tem feito, escutado e entendendo, aí o Assir me falou, cara, o Lágrima foi um disco à frente do tempo. Né? O que aconteceu com o Lágrima, assim, era uma galera... Aí eu fui conversar, por exemplo, com o Rogério Sarralheiro, que é ligado ao Templo Soul, e ele escutava o Lágrima, entendeu? Assim, é um negócio, essas conexões, e tem um disco de Vencedores que também não, pelo que eu lembro, ele não foi um sucesso de vendas, mas ele quebra muita coisa no início dos anos 90, que é o Sopro de Vida. Sopro de Vida. Ele mesmo. Tinha um rap, né? O Sopro de Vida tem um rap, é o registro. Não sei se Vencedores gravou outro rap, mas tem um rap que eu lembro bem que é Grife. Tá lá no Sopro de Vida. E tem muito vocal do Bomilcar no Sopro de Vida, né? Então, aquilo é o quê? É início dos anos 90? Como é que foi a ideia de fazer o Sopro de Vida? Nós tínhamos um disco da série Louvor e um disco mais autoral, né? Um disco onde a gente pudesse colocar ali músicas para alcançar pessoas na evangelização, etc. e tal, né? Então a gente sempre fazia o repertório para os discos focado fora, né? Para fora. E ali tem assim, o Heather, nós vamos fazer um disco assim e tal, você pode? Ele fazia uma música e tal. E nessa época nós conhecemos uma menina de Curitiba, Liesa Coelho, uma grande compositora. Liesa Coelho, também. Era o nome que eu queria lembrar. Hoje ela chama Liesa... ela casou, né? Então mudou o nome. Mas eu lembro do nome dela. E ela tinha feito esse rap, né? E nós cantamos, e era muito legal. Uma música pra gente cantar. Então, aquilo que eu estava falando, entendeu? Vencedores sempre tinham um pezinho lá no rap, um no rock e tal. E depois dos anos 90, eu achei legal que o pessoal, cada um assumiu o seu lado, né, musical, e a coisa amplia de forma que todo mundo... E o Sopro de Vida, a gente teve esses estilos, mas a gente teve uma música de casamento. Ele tinha muitos estilos. Ele foi um CD que as pessoas usavam muito por ser Momentos no Sopro de Vida? Momentos, é a música Momentos? Sim, Momentos, Caramba. Momentos felizes de amor e carinho. Essa música entrou no Canções de Amor depois. Depois do Canções de Amor. Tem uma música no Sopro de Vida, não sei se é a Liesa, é uma das mais bonitas que eu acho de Vencedores. Que é aquela que fala, nunca se ouviu, nunca se ouviu. É a Liesa que canta? Ou é você? Não, a Liesa que canta. Essa música é maravilhosa. Eu não lembro a composição de quem é. É da Liesa. É do Heather? É dela também? Da Liesa. A da gente, Liesa. no Sopro de Vida, acho que a gente teve 3 músicas da Liesa. Aquela música também no Louvor 7. Vem em mim reinar em tudo que eu sou. É da Liesa também. O Louvor 7 tem uma música. O Louvor 7 é outro da série Louvor que não tinha uma saída tão grande. Mas tem uma música, foi uma das primeiras gravações, Brilha Jesus. Brilha Jesus. Que o pessoal cantou Brilha Jesus.
Foi pouca gente lembra. Brilha Jesus foi a música, eu acho que dos 3 primeiros anos da Marcha para Jesus em São Paulo. Vocês lembram disso? É o Graham Kendrick, Quando a que é o marcha cara. chega em São Ele que começou esse movimento nos Estados Unidos, né? a Aí música. depois o Joãozinho, chamado Joãozinho, começou um trabalho em Brasília, né? De orar por Brasília, e dali ele veio para São Paulo e o Estevão pegou o trabalho e seguiu em frente, né? Tem muita história, Gente, Ramon. deixa eu perguntar. Eu sei que vocês estão bem à frente. Vocês estão quantas horas na frente aí? Não, tá tranquilo. 5 horas, mas está Mas tranquilo. também, 20, não Tá tá cedo. tranquilo? Porque assim, o tempo aqui Tá. tá acabando. Vocês têm mais uns 15, 20 minutinhos aí? Não, até mais, não tem problema. Tranquilo? Tranquilo. Ah, então tá bom. Pra gente, tem algumas histórias aí que são bacanas de serem relembradas e essa questão, né, que a gente colocou aí essas quebras que Vencedores fez, nem sempre entendido, mas isso abriu ali os anos 90. A série Louvor também ela tem alguns momentos assim, não tem? Mesmo sendo de louvor para a igreja, o Louvor 5 e o Louvor 6 são muito diferentes um do outro. São Sim. diferentes. Eram tentativas, né? Eram projetos. E também, assim, as músicas que chegavam, né? Com uma experiência nova. Então, a gente sempre respeitava o que o autor queria fazer com a música, O né? Louvor 5, O Rei das Nações, foi uma das músicas que ela chegou por última. E ela foi o carro-chefe, o Rei das Nações, né? Do Louvor 5. Sim. E ela chegou assim, ela não estava nem nos planos. Depois, quando o Herder chegou, não, vamos fazer. O Maurício Domênio fez o E aí o Maurício arranjo, faz um arranjo muito totalmente diferente, diferente do universo do mas que disco. atingiu, né? Foi um E foi muito carro-chefe. bem aceito. Virou realmente, foi a grande, a grande música Sacada, a que explodiu mais, né? a que É o Louvor explodiu mais. 5 isso, não é isso? Louvor Cinco, 5. Agora, o Louvor 8 foi um dos CDs que, assim, praticamente todas as músicas, sabe quando voltou a cantar tudo? O Louvor 8 foi um pouco assim. Voltando aqui, o Louvor 8. Louvor 8, ele eu não sei, agora talvez o Assir tenha, em questão de número, ele possa dizer melhor. Eu não sei qual foi o álbum da série Louvor que mais vendeu. Eu não sei nem se vocês têm esse ranking. Mas o Louvor 8, ele tem assim, uma importância gigante. Sim. Ele marcou por alguns motivos, né? Foi a transição do LP para o CD, né? Então ele acabou o vinil, foi o último dia do vinil e o primeiro CD que nós fizemos. Fizemos até um quadrinho depois. Eu lembro, eu cheguei lá, tinha aquele quadrinho que brilhava. E, rapaz, era um momento de tanta insegurança, porque a gente não acreditava. Falando, não, mas ninguém vai ter aparelho de CD, né? Largar o bolachão vai ser uma perda, né? E que nada, né? Aquilo lá deu uma revigorada e eu acho que também aumentaram as vendas por causa do CD, né? Quando ele foi lançado. Então isso ajudou também a tornar o Louvor 8 um disco mais comercial, né? Mais popular e que caiu mais na graça do povo também. Agora, deixa eu contar um bastidor aqui, né? Tem os bastidores. Essa coisa, você está falando do Louvor 4 é um CD que o pessoal também cantou bastante, né? Acontecia que a gente, como nessa época do Louvor 5, Louvor 6, Louvor 7, a gente tinha um grupo maior de missionários. Quando a gente ia escolher um repertório, então todo mundo dava opinião, né? Então tinha gosto de um, tinha gosto do outro. O Louvor 8 foi um CD que quem escolheu praticamente as músicas foi o Assir e fui eu. Nós que escolhemos, que fizemos um repertório. Primeiro que a gente sabia bem do que a gente queria para esse... E a gente conhecia a necessidade da igreja. Porque às vezes quando você abre muito leque, então ele vai para gosto de cada um, né? Eu gosto de rock, eu vou por rock. Eu gosto daquilo, eu vou por aquilo. Então o Louvor 8 foi um CD que a gente falou assim, o que a igreja vai cantar? Né? O que a igreja vai realmente, que a gente vai fazer o que Vencedor sempre foi, ser útil para a igreja. Então foi bem nisso, nós pegamos música muito de adoração, né?
Então, acho que isso foi uma coisa que ajudou demais para que o Louvor 8 pudesse, né? Porque a gente trabalhou um planejamento com foco para adoração mesmo. Puxa, aquela música é legal, é do fulano, fulano é tão legal, mas isso vai, a igreja vai ser útil para a igreja? A igreja vai cantar essa Uhum. música? Então, acho que essa coisa de saber para por que você está fazendo aquele CD, né? Pode ser até que o CD não venda, mas qual é o objetivo daquele CD? Tem que, né? Então, acho que o Louvor 8 foi bem nisso daí. O Louvor 8 tem uma questão também, que assim, a época que ele sai, o Louvor 8 é de 94, 95, qual que é o ano? É 94? Isso, é 94, 94. E nós fizemos em 96, eu acho que ele se transforma em CD, Ah, entendeu? ok, ok. Então é Então em tem 96 esse ele... período aí de Isso, é ele mais ou sai, menos o isso. CD sai em 96, né? É, Isso, em São Paulo, nesses anos aí de 94 e 96, você tem aquela explosão, aquela mudança completa no cenário musical. Você tem a Gospel Records que está ali realmente explodindo tudo, os grandes eventos começaram, SOS, Mar. É um negócio assim muito forte. Ideia uhum. assim de vencedor, porque é um disco que você reúne muita gente de novo, né? Você tem o Jorge Camargo cantando, as músicas do Jorge Camargo no Louvor 8 são maravilhosas, o João Alexandre canta, Aham. você tem canção do Heather, você tem ali o Elias, é o Elias, não é? Elias Loureiro. Ele Elias, canta no Elias. Teu Louvor 8. Povo, Elias. Aham, É o teu a música povo, Teu Povo é dele e ele canta. é o teu povo, é uma música assim absurda, né? Assim, É. é uma das mais bonitas de Vencedores. Então, Uhum. tinha aquela coisa, vocês ali em Vencedores, vocês que vinham como a grande referência de tanto tempo, como é que vocês enxergavam todas as mudanças que estavam acontecendo? O Louvor 8 tem aquela questão assim, daquele trabalho de louvor de vocês, como é que era isso? Você diz o movimento Gosto. gospel Isso, avançando e passando como um avançando, trator. e vocês ali, Olha, vocês continuando. o trabalho de vencedores, o objetivo principal sempre foi o treinamento de jovens, né? Então a gente não tinha essa vibe de não, vamos montar uma banda que tem que ser uma banda para alcançar os grandes palcos, etc. e tal, 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 né? É lógico que todo músico quer que o seu grupo se torne bem-sucedido na música, né? E às vezes existia, poxa, será que eles não vão chamar a gente, né? E até fomos chamados algumas vezes, muitas vezes nós não fomos nos eventos convidados, porque não tinha o nosso perfil, né? Mas, assim, houve essa preocupação. Não vou dizer que não houve, houve sim, né? Mas, assim, o cuidado com os nossos objetivos, com os nossos propósitos, eles sempre foram maiores, né? Então, a gente achava que Deus estava levantando grupos para isso, né? Vai lá, oficina de três, os caras. Aí, como eu comentei com você outro dia, se esses caras não tivessem aparecido, né? Quantas pessoas não teriam sido É alcançadas? verdade. Porque Uhum. eles têm a linguagem do pessoal, eles têm a comunicação deles, né? E cada show que eu vejo, às vezes, assim, dessa turma, é maravilhoso, né? É simplesmente muito bem produzido, né? Então, acho que assim, nós tínhamos um propósito e nós permanecemos no nosso propósito de ajudar a igreja evangélica que pudesse edificar o corpo, né? Então, depois nós começamos a entender, ter mais o nosso espaço, respeitar. Então, começou a haver um respeito mútuo, né? De pessoas para Uhum. conosco, nós para esses ministérios assim que estavam E uma surgindo. coisa também, nessa explosão, chegaram muitas pessoas que do jeito que chegaram, saíram, sumiram, né? Uhum. Então, Verdade. pessoas que vinham e voltavam. E uma coisa que Vencedores sempre ficou, o Vencedores continuou, são 52 anos, né? Pô, então eu acho que é uma coisa que, até uma lição, acho que para a nova geração, de também saber fazer história, que eu vejo assim, eu
colhi muito de pessoas que deram sangue vencedores, né? Hoje o pessoal está colhendo muito de gente lá do passado. Então, quando eu viajei com vencedores, Ramon, as caixas de som, gente, era uma tristeza. Quando a gente ia para o Nordeste, às vezes 4 programas por dia, carregar, tirar daquele do micro-ônibus. Você carregou muita caixa de som em vencedores, aquele peso, né? Hoje o pessoal chega, pluga e canta, tem seu fone de ouvido, quer dizer, a gente pastou, né? Então, eu acho que também eu vejo que muitas pessoas hoje, da nova geração, já chegam assim mesmo de eu quero meu show, eu quero meu camarim, eu quero meu hotel, né? E Vencedores sempre teve essa coisa de envolvimento com os hospedeiros, né? Então, até hoje eu tenho hospedeiros que eu sou amiga até hoje, que passei com vencedores e que oram por nós até hoje, que a gente se fala até hoje. Então, vencedores, além da música, a música era um meio, né? Mas é, acima de tudo, um ministério para fazer diferença, de discipulado, para marcar a vida das pessoas. Essa, assim, a equipe não era uma equipe musical, mas era uma equipe acolhedora. Era uma equipe que assim dava atenção para as pessoas. Eu acho que isso foi isso é um dos marcos de vencedores, né? Dessa reciprocidade, né? Com o público, com a igreja. E não interessa, a gente canta para 5 como canta para 50. Eu lembro em Portugal, nós viemos 6 vezes em Portugal. A gente fazia culto para 4 pessoas e a gente montava o som e a gente fazia do mesmo pique, né? Como se tivesse 3.000 pessoas, porque aquelas pessoas que saíram no inverno para ir no culto, elas mereciam, né? E a gente fazia o programa inteiro com o mesmo pique, com a mesma alegria. Então, eu creio que isso é uma coisa que vencedores no treinamento ensinava. Não depende de quem está, né? No lugar, você vai fazer diferença, você vai fazer a música boa, você vai tocar bem, não é porque tem pouca gente ou muita gente, né? Então, acho que isso daí é um marco, né, de vencedores. Por isso que, para mim, assim, o movimento gospel não trouxe nenhum assim, tipo de coisa, ai, poxa, que coisa, a gente não tá. A gente sabia do que a gente queria, né? E eu vejo que o movimento alcançou um público que vencedores não alcançaria. Por isso que eu vejo assim, às vezes tem umas brigas bobas, né, no meio de música, no meio de igreja, né? Então, assim, eu tenho um pastor que eu gosto muito, o Paulo Andrade, que é um ex-EPC, ele fala, tem pecador para tudo quanto é igreja, né? Tem pecador para tudo quanto é pastor, então não precisa brigar, sabe? Aquela igreja que pra gente, assim, nossa, não tem nada a ver, tem a ver para alguém, né? Deus vai falar o coração de alguém. Então, eu vejo que o meio da música, todas as bandas, elas vão alcançar alguém. Elas vão alcançar uma pessoa. Então, esse mimimi de competição, isso é um negócio de imaturidade, né? Imaturidade. Eu acho que a gente tem que estar junto, cada um faz seu estilo, cada um tem sua convicção e a gente tem que estar junto, porque eu vejo que não, e falta muito amor no meio evangélico, que se diz evangélico. Falta muito amor no meio dos músicos evangélicos, né? E a gente tinha que estar mais junto nesse sentido. Não tem que ter competição. Deus separou, cada um tem seu dom e faz seu papel. Vai fazer diferença. Eu assim. Entendi. Vocês. Eu fiz uma das primeiras lives que eu fiz foi com o Renato. E ele, lá que estava na IBNU, que veio lá do Dia do Trono. Toda vez que eu vou falar sobre o nome dele, eu erro. É Marinoni, é isso? Marinoni, é. Marinoni, acertei. E a gente conversou, e a gente estava conversando a respeito, né, literalmente traçando ali uma linha, e dos pontos, o Gerson falou muito sobre isso também, o Silvério ontem, ele dividiu e tal. Eu não sei, eu ainda tenho, mesmo depois de tanta coisa, descobrindo tanta coisa nesses dias, historicamente falando, mais importante por tudo o que ele, por todos os frutos, por tudo que teve, pela quantidade de influência de pessoas até hoje. Então você vai, eu conversei com o vocalista, com o Geleia lá de Brasília, do livre-arbítrio, roqueiro,
e ele fala assim, cara, eu amava aquilo, vencedores, a geração de vencedores ligada ao Milad, né? Eu fiz uma live com o Wesley e a É Marlene, Marlene. maravilhosa, maravilhosa, assim, eles contando a referência que foi Vencedores. Aí você pega o Carlinhos Veiga, ele fala sobre isso. Você vai falar com o pessoal do rock, eles citam. É impressionante. E talvez, Lu, isso que você disse, depois da década de 90, as coisas diversificam muito, né, como você já Uhum. colocou, e talvez o pessoal passou a viver em bolhas, né? Sem se misturar. Então, a galera da adoração é muito a galera da adoração, o rock está muito ali, e você não tinha mais esses cruzadores. Então, é por isso que eu digo, mas e o Diante do Trono? Diante do Trono, eu entendo que é o maior fenômeno de vendas ali, de Aham. alcance, né? A explosão deles no início dos anos 2000, não sei se vai ter ainda o que eles conseguiram. É. Mas enfim, você não vê essa grande influência, você não vê tanta gente para dizer assim, não, fulano, ciclano, beltrano, você tem uma limitação de pessoas É. que estiveram ali. Vencedores não, Aham. vencedores em todas as É. gerações, até ali do final dos anos 90. Dificilmente eu falo tanto numa live, tá, gente? Me desculpa. Eu quero Você só faz parte, não. complementar. Você faz Você parte. pega até ali já do. Vamos pegar da segunda metade, depois do Louvor 8, você tem também ali, o Alexandre está até hoje, você tem o Aham. Cláudio, o Claudião, que Aham. tem Cláudia, a aham. Eu referência participo há 10 musical, anos. Flávio, a muito referência bacana. musical que eles são, de letra ainda que tem. Então, é muito intenso. Então, eu faço essa leitura. O pessoal, eu vou ativar os comentários, mas é que a internet não está muito boa. Mas eu tenho essa sensação de fato de vencedores. É muito fruto. É muito fruto que Eu vencedores acho que deu. vencedor é o caso do coletivo, né? Foram 600 Isso. pessoas que participaram com vencedores, cada um no seu estilo, dentro de Aham. um mesmo objetivo. Então, esse coletivo, eu acho que, né, vai passando, vai. Hoje, quando a gente pensa assim na geração gravadora, né, que realmente estão muito bem sucedidos. Eu assisti a live do Maurício Soares, fiquei impressionado, né, com tudo que ele falou ali, foi muito bom. Mas é uma geração solitária, né? É o fulano de tal, né? É o fulano de tal. Então, qualquer coisa que aconteça com o fulano de tal, o prejuízo é grande. É. O Vencedores é mais coletivo. Você tem várias pessoas participando, contribuindo com aquilo. Então, a coisa fluiu nesses 52 anos, né? Então isso é muito Uhum. bom. Eu acho que isso faz a diferença também. E eu vejo assim, né? Eu sou muito, em termos ministeriais, um dos meus dons é o dom de pastoreio, né? Então eu vejo quando você pastoreia alguém, quando você anda com alguém, é uma coisa que a pessoa nunca esquece. Então eu vejo a nossa equipe, essa 33ª que a gente vai completar 40 anos. A gente está agora com o grupo do WhatsApp. É uma delícia, parece que a gente se viu ontem. As nossas brincadeiras da equipe, as coisas. Aí quando cada um começou a contar a sua história, é muito legal isso. Então, Vencedores é uma coisa que não é superficial, entendeu? Não é superficial. Então, daí você começa a ter uma história. E quando você tem isso no seu DNA, você tem isso com as outras pessoas, né? Então, o meu ministério Extra Vencedores, como líder de igreja, sempre foi ligado a pessoas. Então, isso daí é uma coisa muito bacana, que é uma das características de vencedores. O relacionamento vem em primeiro lugar, né? E a música, ela vai complementar, ela vai somar, mas o relacionamento, então, quem Deus coloca na sua vida, não interessa. Então, por exemplo, aqui na Itália, né? A gente está no contexto, a gente esqueceu, teve que apagar um monte de coisas do Brasil, porque o contexto é completamente diferente em todos os sentidos, né? Então, se você não tem isso na sua vida, do amor ao próximo, de investir na vida da pessoa, seja ela quem for, você não faz ministério aqui na Itália, né? Então eu sei que Deus nos trouxe para cá porque justamente a gente tem isso na nossa história. Não interessa quem Deus coloca. Deus colocou uma pessoa, a gente vai fazer o melhor. Então nós chegamos aqui na nossa igreja
a gente tinha um grupinho de 15 pessoas se reunindo, fazendo louvor pelo YouTube e tal. Quando a gente chegou, o pastor Fabiano já comprou uma bateria, pode tocar. Ele falou, vai tocar! Aí Deus já mandou um tecladista. Hoje a gente tem um grupo de louvor, né, na igreja de Rímini, temos o grupo da igreja de Cesena. Agora, com a pandemia, a gente tem feito várias coisas online, tem tido assim uma criatividade. Eu vi até agora o pastor Ebenezer está aqui na nossa live, que tem 2 membros da igreja deles, né, de São Paulo, que estão aqui em Cesena, ajudando demais na parte musical, o Márcio e a Aline. Então, eu vejo assim, Deus tem trazido pessoas muito boas para chegar e tirar água de pedra. E a gente tem tirado, sabe? Coisas muito legais que a gente vê, mas isso que Vencedores preparou a gente, discipulou a gente para isso, né? Eu tenho uma experiência muito legal, né? Que desde que eu entrei em Vencedores, quer dizer, eu conheci Vencedores em 78, na época que o Jaime estava saindo, né? E quando nós entramos em Vencedores em 85 e tal, nesse tempo todo, eu conheci o Jaime, vez ou outra, ele ia ao escritório, levava a gente para jantar, almoçar, né? Ele sempre foi um cara muito, muito alegre. Mas eu nunca não conhecia o Jaime, né? E em 2014, nós nos encontramos num trabalho que a gente estava fazendo, num navio, inclusive. Ele falou assim, eu queria treinar uma equipe de vencedores. Eu falei, Jaime, né? Como é que vai ser isso, né? Não, eu estou disposto a ajudar num treinamento de uma equipe de vencedores. Era final de 2013, né? Aí, tudo bem, nós voltamos daquele trabalho e nós nos encontramos no escritório. Ele foi lá no escritório. Olha, eu queria ajudar numa equipe. Eu falei, gente, como é que vai ser isso, né? E então nós estávamos preparando o grupo de 2014 e, rapaz, ele veio, ele topou a parada. Toda semana. Olha, nós vamos fazer uma viagem para Portugal. E foi uma experiência muito interessante, porque, de um lado, eu tinha o grupo musical, né? Jovens aí de 22, 25, né? Depois tinha eu no meio, com 50, e o Jaime na outra ponta, com 70 e pouco. Né? Falei, gente, eu não vou conseguir fazer essa viagem. Como é que eu vou juntar as duas pontas, né? Gente, mas o Jaime, ele Nossa, uma figura. E durante um tempo, acho que 4 meses, toda quarta-feira, nós tínhamos treinamento no escritório. Ele ia, não faltava nenhum treinamento, dava o estudo bíblico, ainda ficava nos ensaios, né? A gente ficava assim meio constrangido, porque o pessoal era mais, né? Mais musical, né? Com medo de assustar o Jaime. E depois nós viajamos para Portugal juntos, né? No mesmo estilo de viagem. A van. Carrinha, né? Chamamos de carrinha. A van, e viajamos o país todo, tal, durante 15 dias com o Jaime. E olha, eu vou dizer, o Jaime foi o cara mais sensacional que eu conheci. Falei, Lu, quantas coisas eu aprendi com esse cara, né? E foi quando eu realmente entendi muitas coisas e muitas perguntas eu fiz para o Jaime, né? Eu, Jaime, mas como é que você começou Vencedores, né? Você tinha um projeto assim de, eu vou formar uma banda. Ele falou, cara, música nunca foi o principal, né? E se transformou no que se transformou porque o pessoal tinha um compromisso com a palavra, um compromisso de cantar uma boa música com letras, né? Então, depois de tanto tempo em Vencedores, eu tive o privilégio de fazer essa viagem. Nós ficamos juntos praticamente 6 meses, né? Porque foram 2 meses de treinamento, 4 meses de treinamento, depois viajamos 1 mês, ainda continuamos mais 2 meses com a equipe, e ele foi assim, um integrante mais bagunceiro, mais contador de piada. Então, você sabe que eu trouxe, depois de tanto tempo, né? Eu trouxe o Jaime aqui na igreja. Para quem não sabe, eu estou na região de Teresina. Inclusive, eu não sei se o Ismael ainda está na banda, mas o Ismael, ele ainda está? Não. Ele saiu esse ano. Ele saiu. Foi pastorear a igreja de Betel, né? Batista de Betel. Lá com o Guilherme. Convidado para pastorear a igreja Batista Betel. Legal. Então, o Ismael é de Teresina. Sim, inclusive, o irmão dele é um pastor aqui, a gente é muito parceiro, é o pastor Natan. Então, eu conheço bem aqui a família e tal, né?
E eu trouxe o Jaime 2 anos seguidos aqui. E eu lembro que eu fechei tudo, fiz a campanha, porque parecia algo difícil, né? Porque Teresina é um aeroporto caro, é complicado para trazer, para fazer as coisas. Aí, depois que tá tudo certo, aí eu sentei assim, caramba, o Jaime já tem idade, ele já tá rodado. E aqui é muito quente. E eu fiquei preocupado. Falei, cara, será se o calor, como é que vai ser isso? Até conversei com algumas pessoas, falei, não, o Jaime tá bem, tá tudo tranquilo. Aí o Jaime chega, os voos aqui são de madrugada, 1, 2 horas da manhã, ele chega, tal, vai pro hotel. Aí a programação começava à tarde, né? Só que muito quente. E a gente começou, porque não tinha tanto tempo assim, foi corrido, e eu, à noite, eu estava assim, esgotado por aquela correria de organizar, aquela coisa toda. Eu falei, nossa, o Jaime, coitado, era 9 horas da noite, falei, ele deve estar querendo dormir, né, para amanhã. No dia seguinte começava cedo. Rapaz, aí dá mais ou menos 9h30, o Jaime chega para mim e fala assim, nós vamos sair aqui perto ou mais longe? Aí eu olhei para ele e falei assim, você quer ir para o restaurante? Sim, quero conhecer a gastronomia daqui. E eu fiquei olhando. E aí eu cansado, e nós fomos e conversando e tal, e demorou. O restaurante lá demorou, estava lotado, era um sábado. E eu falei, nossa, ele deve estar... E eu sei que assim, sem brincadeira, ele começou a conversar, quando eu olhei era meia-noite. E ele ligado no 220, eu falei, meu Deus do céu. E no dia seguinte, no mesmo pique. Então, é uma pessoa incrível. Eu quero caminhar aqui para o final dessa conversa. Já tem horário aqui, eu estou vendo também, está passando. Hoje eu tenho culto, também tenho live da igreja. Estou para não aguentar esse negócio de live, o negócio está ficando puxado. Eu queria que vocês destacassem toda essa história, incluindo a de vocês, a de vencedores, assim, um disco que olha, esse é o disco de vencedores do meu coração, ou a gravação, algo ali, cada um, né? Não sei se o de vocês vão ser o mesmo, mas eu queria que vocês destacassem assim, um trabalho de vencedores que marcou vocês. Bom, eu vou falar da música Promessas, da música do Sérgio Pimenta, que a gente fez esse CD depois, né, da morte dele, foi até um LP. E essa música eu me senti muito honrada, o Marcos Cavalcante, que fez o arranjo, e quando ele convidou para eu fazer o solo dessa música. Então, esse CD todo marcou muito a minha vida, porque foi um CD de muita saudade, muita história, e letras muito boas, né? Que a gente conheceu pós-morte, né, do Sérgio. Então, acho que Promessas é uma das músicas, assim, que marcam muito a minha vida. E uma outra música que foi do primeiro CD que eu gravei, que a gente cantou muito, que é A Começar em Mim, do Louvor 4. Então, essas duas me marcam bastante. Bom, eu gosto de todas que eu gravei, mas imagino. Eu tô marcando assim. A Começar em Mim também é uma muito marcante, né? Ela também canta muito em igreja, até hoje. E interessante essa música, que a compositora é a Beatriz Augusta, né? E eu só conheço essa música da Beatriz Augusta. Só essa música. Que foi que ela fez, né? E essa música foi tão assim importante, acho que para ela também, que eu lembro que uma vez um empresário me procurou lá em Vencedores, que queria fazer uma campanha, um empresário cristão, queria fazer uma campanha usando essa música, né? Aí eu indiquei a ela tal, você que o cara pagou uma grana de direitos autorais lá para conseguir essa música. Eu acho que eu só vi essa música, não sei se ela fez mais, né? Mas ela é museóloga. Mas o disco que me marcou e me marca até hoje é o De Vento em Popa, né? Não sei se foi pela convivência que eu tive com aquela turma que me fascinava na época, né? Também muito pelos arranjos que o Gerson executou ali, também boa parte dos arranjos dele e detalhes, né, do disco. Nossa, esse disco para mim é tudo de bom. Que bom, olha, gente, eu só posso agradecer por essa conversa, uma viagem aqui na história, olha que coisa, muita coisa para relembrar, ainda tem muita coisa para contar aí, e vamos, né, o Assir, eu tenho conversado bastante com ele aqui, e realmente a importância, né? O Assir acompanha todas as lives nessa quarentena. É muito bacana. É o Assir e o Fábio, que é o marido da Jerusa, lá da banda Rara. Ele também é outro que e a gente comenta depois, conversa. Então tem sido mesmo muito legal. Tá sendo delicioso. Parabéns. As descobertas. Amanhã de manhã eu vou falar com o Genésio.
conversar com ele, que é outro. Uma figuraça. Exatamente, ele é uma figura também, né? Amanhã de tarde tem o Azaf de novo, que é outro que aceitou até fazer já a segunda live com o Azaf, contando um pouco mais de história, né? Então, enfim. Campanha para o Nelson aí, viu? Que eu acho que tem muito. Pois é, vamos. Eu também. Hoje, é verdade, nós estamos fazendo uma campanha, vamos ver se. Muito bem, vou ter muito prazer. Pessoal que entrou aqui, olha, como é que acontece? Essa live eu salvo, vou colocar ela no Facebook, História da Música Cristã no Brasil, e também no YouTube. O YouTube demora um pouquinho mais, mas ela vai para lá também, e essa conversa está virando podcast. Então, assim que eu conseguir passar, hoje com certeza não, porque tem a questão da igreja, minha esposa também. Minha esposa agora fala assim, você só vive em live. Então, é bom não irritar, né? É bom não irritar. Então... Deixa eu agradecer também o pessoal que entrou aqui, a gente não deu para comentar, tanta gente amiga que entrou, obrigada aí pelo apoio, é muito gostoso, né, a gente poder falar da história, e cada um que gosta de vencedores, né, mostra a história. Eu queria fazer um destaque aqui para o Grupo Lágrima, que é um grupo do WhatsApp, que o Ademir, que é o líder. Esse grupo apoia muito vencedores, todos os compositores da música popular brasileira cristã. Então, eu queria agradecer. Minha filha está aqui na live, Mariana Egg. Ai, que legal. Fizeram uma homenagem para você agora no Dia das Mães, e ela colocou algumas fotos lá, exatamente daquela fase que eu conheci vocês. O Bruno pequenininho, falando do São Paulo, do futebol, aquela coisa toda. E aí você olha, toda vez que eu vejo as fotos do Bruno e também vejo o Felipe do João Alexandre, eu falo, caramba, eu envelheci, porque eu conheci eles muito pequenos. Eles eram mesmo de crianças, não era que era adolescente, não, eram crianças, né? Era criança, criança. O Bruno é uma criança, escritora de vencedores, criança, né? Exatamente. Aquele colégio ali perto da Colonial, ali, de vez em quando eu e o Lucas a gente ia lá buscar. Meninópolis. Muitas vezes, buscando, levando. Muito. Tem muita história, né, Ramon? Tem muita história. Eu fui agora em São Paulo, fui agora para o Multiplique, um evento, inclusive o Nelson fez o louvor, no primeiro, no segundo foi o Daniel Souza. Tá. Eu fiz questão ali, aí eu falei, gente, eu quero ver como é que tá, porque o metrô, né, eu não conhecia. Aí eu passei, aí eu entrei na rua, assim, aí eu vi a casa ali, eu falei, gente do céu. Uma nostalgia, né? Nossa, total. Gente, muito obrigado, pessoal daqui também. Ramon, grande prazer. Obrigada pelo convite, viu? Pode deixar e a gente vai continuar falando com certeza. Muito legal. Brincadão, gente. Um abração. Até a próxima. Até mais. Tchau.